Não é novidade para ninguém que a cassação da Carla Zambelli pode acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses, inclusive com apoio do próprio partido dela, já que grande parte da cúpula do partido enxerga ela como um problema. Agora, alguns dias atrás, uma entrevista concedida por um senador bolsonarista que foi ministro do governo Bolsonaro ataca a deputada Carla Zambelli, dizendo que ela é louca e que inclusive o Bolsonaro perdeu a eleição por culpa dela, por culpa do Roberto Jefferson e também do Paulo Guedes. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. A gente já sabe que a relação da Carla Zambelli com o Jair Messias Bolsonaro e com a cúpula do PL não anda nada boa desde a véspera do segundo turno de 2022, quando a deputada federal saiu com arma em punho no centro de São Paulo, perseguindo um homem negro, dizendo que ele tinha agredido ela, tinha ofendido ela e que tinha feito isso e aquilo, que quando você via as imagens ali, na verdade, não tinha essas agressões que ela falava, tanto que a gente descobriu depois ali que foi algo muito mais grave do que se imaginava, né? Porque ela chegou a prestar ali um depoimento à polícia dizendo, prestou um boletim de ocorrência dizendo que tinha passado por coisas que não passou. Isso, inclusive, configura crime, né? Falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa, dependendo do que ela fez ali. E depois, após o Bolsonaro perder a eleição, ficou ali aquele clima muito ruim entre ela, o Bolsonaro e membros do PL. E um determinado jantar que aconteceu do PL, ela arranjou um problema lá, inclusive disse que ela foi eleita e que ele não foi. E que ela, inclusive, merece respeito, porque ela foi a deputada federal mais votada de São Paulo, deputada federal mulher, né? E que ela precisaria ter respeito. E aí o que acabou acontecendo a partir dali em diante, né? Um deslumbramento da Carla Zambelli que só foi indo ladeira abaixo. Ela tentando invocar golpe militar, tendo as redes sociais suspensas por conta disso, ameaça de punição ali já de até ser presa, quem sabe por conta das condutas que ela estava tomando ali. E mais recentemente agora a gente viu que o próprio PL permitiu ali que caso ela vá para o Conselho de Ética e dependa ali, como a gente já sabe que tem lá denúncia contra ela no Conselho de Ética, e que dependa de algum lobby do PL para evitar a cassação dela, o PL não fará. Tanto que ela já gravou vídeo dizendo que tá muito triste ao saber que tá ficando abandonada e que só tem os seguidores dela, que isso e que aquilo, porque ela sabe que será abandonada. E aí, alguns dias atrás, em uma entrevista dada pelo senador Ciro Nogueira, que muita gente chama de bolsonarista, mas eu vou ser bem sincero, eu prefiro chamar o Ciro Nogueira de oportunista, porque ele fez parte do governo Lula, fez parte do governo Dilma, fez parte do governo Temer, fez parte do governo Bolsonaro e agora já tá dando um oi, bem assim, claro pro Lula, para dizer que ele tá ali disposto a dialogar. E o que é que disse ali o senador Ciro Nogueira, segundo uma matéria publicada lá na Folha de São Paulo, mas eu vou trazer um fragmento aqui que foi publicado no site da Carta Capital. Ciro Nogueira chama Carla Zambelli de louca e culpa a deputada pela derrota de Bolsonaro. Para o ex-ministro da Casa Civil, aquele louco do Roberto Jefferson e a tentativa de Paulo Guedes de barrar o reajuste do salário mínimo também contribuíram para a derrota. O senador Ciro Nogueira do PP, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, deixa eu botar só um pouquinho mais pro lado aqui, ex-ministro de Jair Bolsonaro, apontou nesta quinta-feira, a última agora, 15 de junho, os fatores que, na sua visão, motivaram a derrota do aliado para Lula na eleição do ano passado. Segundo defendeu em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a derrota de Bolsonaro foi causada por erros da própria direita. Abre aspas. Perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve um erro, melhor dizendo, houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo. Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo, aquele louco do Roberto Jefferson com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo e algumas decisões do TSE e muitas coisas, disse Nogueira ao ser questionado sobre o tema. Ao jornal, político disse também não acreditar que a contestação das urnas eletrônicas tenha sido motivador da derrota de Bolsonaro para Lula, mas avaliou que a direita perdeu tempo ao se empenhar em torno do tema. Inclusive, o próprio Ciro Nogueira não se empenhava contra o tema. Ele ajudava a endossar também essa narrativa de que a urna ali seria supostamente fraudada, que a urna supostamente não seria confiável e tudo mais.
O grande problema de tudo que está acontecendo agora é o quê? Muita gente abraçou o bolsonarismo cegamente, financeiramente porque era interessante, né? E politicamente porque imaginava que o Bolsonaro, como tinha máquina pública na mão e como estava disposto a cometer diversos crimes, como cometeu inclusive durante o pleito de 2022, para vencer a eleição, eles se perpetuariam no poder. Tanto que se vocês observarem do primeiro para o segundo turno, a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro diminuiu. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a espalhar mais mentiras que o Lula ia acabar com benefícios sociais, que o Lula ia fazer isso, que o Lula ia fazer aquilo, além de ter obrigado ali, né, nos bastidores da política, a gente sabe isso também, aos empresários ligados ao bolsonarismo a pressionarem os seus funcionários a votarem no Bolsonaro, caso contrário perderem o emprego. A gente viu vários relatos disso em vários lugares do Brasil. Aqui em Sergipe teve um senador que reuniu membros da sua, um senador eleito, né, que reuniu supostamente ali os funcionários da sua empresa, dizendo que caso não votassem no Bolsonaro e no atual governador eleito aqui de Sergipe, que eles poderiam ter a empresa fechada, que eles poderiam perder o emprego. Então, Lula não venceu a eleição meramente por conta disso, é porque por conta da quantidade de casos que vieram à tona, dessa pressão, das mentiras que foram divulgadas, o próprio professor repórter divulgando informações importantes ali, mostrando a tentativa de compra de votos do Jair Messias Bolsonaro envolvendo o Auxílio Brasil, ajudam a demonstrar como aquele canalha utilizou dinheiro público, os cofres públicos, o seu imposto e o meu imposto para tentar se perpetuar no poder, roubando o Estado brasileiro e passando recibo. É como o Ciro Gomes, né, que eu raramente estou citando aqui por conta dos apoiadores dele que estão meio abilolados aí, muitos seguidores, né? Mas ele diz uma coisa que é verdade. No governo Bolsonaro, o roubo era de carrada, era de caminhão. E pior, eles roubavam e passavam recibo. Por isso que a gente tá encontrando tanta roubalheira agora. Mas o que o Ciro Nogueira tá falando, tem um dedinho dele lá também, porque a culpa do que aconteceu no pleito de 2022 é a falta de fidelidade que esses apoiadores do Bolsonaro tinham. Vive pulando ali de galho em galho. E no caso da Carla Zambelli, por exemplo, que é a louca que vai ser abandonada e que já está sendo abandonada na verdade, é basicamente mostrando para vocês que o bolsonarismo odeia mulheres. E mulheres que se sujeitam a passar por isso dentro do bolsonarismo para poder terem um cargo político ali, como a Carla Zambelli fez, estão ali dispostas a qualquer momento serem chutadas, como a Carla Zambelli está sendo, por exemplo. Eu queria que vocês comentassem aqui, por gentileza, se vocês acham que teve um impacto realmente o caso da Carla Zambelli, se não teve impacto. Eu vou ser sincero para vocês, eu acredito que o Lula venceria a eleição do mesmo jeito, mas eu também preciso confessar que, claro, teve sim um impacto ali o caso da Carla Zambelli, mas eu não sei se foi o fator que, se ela não tivesse feito, o Bolsonaro venceria a eleição. Não acredito que isso aconteceria. Eu acho que ele perderia a eleição, mas que sim, esses fatos contribuíram para que talvez a margem fosse maior do que a gente acabou imaginando que poderia ser ali, com as pesquisas mostrando uma coisa e na prática acabaram sendo outras ali, por conta de tudo que o Bolsonaro fez para tentar impedir a vitória de Lula. Mas enfim, compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Se você puder colaborar com a gente também, mais uma vez, está aqui o nosso Pix. Você pode colaborar quando quiser, quando puder e com quanto quiser também. E se puder ajudar de outras maneiras, você pode ajudar sendo membro do canal apoiador, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.